em primeira mão essa declaração à nação que foi publicada no Diário Oficial da União, mas ele chegou a dar alguns pontos dessa carta ao vivo no Band News TV, ainda está ao vivo no Band News TV, o Eduardo Oineg falando sobre esse assunto. Importantíssimo ele ter acesso a essa carta em primeira mão, porque é marcante, uma iniciativa muito importante, o presidente Jair Bolsonaro diminuindo a tensão, reconhecendo que é necessário dar um passo atrás num momento como que a gente está vivendo. É óbvio que tem todo um cenário em que a gente já assistiu o presidente Jair Bolsonaro ser agressivo e depois recuar quando aperta, quando a coisa aperta, e depois ser agressivo de novo e depois recuar. Faz parte do seu show, a gente sabe muito bem. Mas essa iniciativa é diferente, Cris, é inédita, porque ela foi, primeiro, publicada no Diário Oficial da União, e ele fala abertamente em 10 pontos que realmente esticou a corda demais por ter divergências com o ministro Alexandre de Moraes, faz um elogio ao ministro Alexandre de Moraes, a experiência dele, e reconhece, de novo, dá um passo atrás, dizendo que questões judiciais têm que ser decididas na justiça. E ponto final. Se discorda, recorre. Era o que, obviamente, todo mundo disse. Ele esperou todas as respostas, para saber o tamanho da provocação que ele tinha feito. Então, reagiram os presidentes da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo. Hoje, o ministro Barroso também, num discurso muito forte, falou sobre os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, respondeu ponto a ponto cada agressão feita pelo presidente, com muita sensatez, com muita calma, com muita paciência, respaldado pelos outros ministros do Tribunal Superior Eleitoral, uma sessão aberta. A gente também vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas essa carta que foi publicada, acaba de ser publicada no Diário Oficial da União, diz no seu primeiro item dos 10... Primeiro que começa, declaração à nação. Olha que tom solene, pouco usado pelo presidente Jair Bolsonaro, que assina a carta ao final, dizendo Deus, pátria, família, e assina essa declaração à nação. Ele diz, no instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer, 2 pontos. 1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Todos, sem exceção, devem respeitar. Isso aqui é uma clara resposta à afirmação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, quando ele diz que não cumprir decisão judicial é crime de responsabilidade. Então ele diz, nunca tive a intenção de agredir quaisquer poderes também e desrespeitar a harmonia entre os poderes. Sei que boa parte dessas divergências, no ponto 2, decorrem do conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Então aqui no segundo ponto ele diz que veio especificamente para falar do ataque a Alexandre de Moraes. Não fala das urnas, não fala de Barroso, fala especificamente do ataque que foi feito, porque foi direto, ao ministro Alexandre de Moraes. No ponto 3, mas na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Aqui é uma percepção de quem escreveu essa carta assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, de que a reação da Bolsa, do dólar, dos caminhoneiros, as paralisações, os efeitos imediatos do 7 de setembro, provocado pela agressividade do presidente Jair Bolsonaro, poderiam ter mais e mais repercussão na vida do cidadão brasileiro, que já enfrenta o desemprego, enfrenta a inflação, preço alto dos alimentos, combustível lá em cima, Tá difícil de sustentar todo esse cenário e reconhece, então, portanto, que não dá para ficar esticando a corda, que ele vai prejudicar a economia brasileira e que ele vai prejudicar o Brasil. 4. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram no calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Dá vontade de rir nesse item, mas vamos seguir em frente. Ponto 5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, aqui ele reconhece as qualidades do ministro Alexandre de Moraes, qualidades naturais, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. 6º,
Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais, vou sublinhar, medidas judiciais, e não no enfrentamento, e não no descumprimento dessas decisões judiciais, né? Que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º. Reitero o meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Aqui a gente lembra da fala de Arthur Lira de ontem, presidente da Câmara, que disse que seria motor de pacificação. Forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso. Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. 9. Sempre estive disposto a manter o diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. 10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Muito importante, um marco, eu diria, viu, Cris, da postura do presidente Jair Bolsonaro. Tomara que seja um capítulo todo novo. Tomara que seja um novo Jairzinho Paz e Amor, né? A gente já falou sobre isso aqui no Bastidores do Poder, né? Que ele tem essas tentativas de... Ele estica a corda e depois dá um passinho atrás para melhorar o cenário, para conseguir construir de novo alianças, para conseguir a governabilidade, né, no Congresso Nacional, fazer acordos, avançar com as pautas importantes. Tomara que a gente esteja vendo um novo capítulo, porque se esse presidente da República, que passou a mão no telefone, que falou com Michel Temer por 5 horas, que conversou com Alexandre de Moraes e que publica esta carta, se este presidente vai governar o Brasil até o fim do seu mandato e vai disputar a eleição ou não, isso não interessa, se é esse presidente ponderado que vai governar o Brasil a partir de agora, a gente pode baixar os ânimos e esperar que vamos ver solução para a crise. Porque é uma crise generalizada, pode ser que seja maior ou menor em alguns setores vão bem, respondem bem, lucram, avançam, alguns setores contratam, né? Temos recuperação em vários pontos, mas quem está mal, está muito mal. E não pode ser esquecido, não pode ser abandonado nesse momento em que o presidente prioriza criar uma nova crise todos os dias, gerar uma nova crise todos os dias para comandar as manchetes e não enfrentar os problemas reais, como a gente vem dizendo aqui. Eu gosto de reforçar isso, porque o Brasil está cheio de problemas reais. Cheio de problemas reais. Tomara que agora seja uma nova fase do governo Jair Bolsonaro. Uma nova fase, Cláudio. O bombeiro Michel Temer aparentemente teve uma boa atuação nesse caso. E os ânimos aparentemente tendem a ser serenados agora, né? Oi, Cláudio. Então, olha, essa é uma reversão total de expectativas, né? Havia já uma grita geral, etc. Os partidos de oposição pressionando pelo impeachment, uma nova declaração do presidente da Câmara dos Deputados deixando claro que impeachment não vai ter, né? Inclusive essa atitude, o comportamento, a posição do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, a gente também vai analisar daqui a pouco. Ele que se transformou na figura, uma das figuras, se não a mais poderosa, uma das mais poderosas do país neste momento. Afinal de contas, o destino do presidente da República, que é, em princípio, o mais poderoso, está nas mãos dele, né? Bom, o fato é que essa carta foi uma jogada sensacional, né? Foi uma iniciativa sensacional. Talvez tão sensacional quanto o furo do nosso colega Eduardo Onet, que está de parabéns. Isso cada furo desse que a gente vê é uma homenagem à essência do jornalismo, né? Que é a busca da informação e sempre em primeira mão. O Eduardo deu show na revelação desse documento. Bom, o fato é que o documento foi articulado ou foi definido, né, os termos do documento numa reunião, uma longa reunião do presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente Michel Temer, e que ele já tinha se colocado à disposição, já tinha tomado iniciativas no sentido de promover a pacificação ali nas relações entre os poderes, mas o presidente da República é um tanto quanto imprevisível, e também os seus adversários, né, na Suprema Corte e no Tribunal Superior Eleitoral. E aí acabou que aquilo ali não deu muito certo, etc. Tomara que os termos dessa carta sejam
honrados por quem a assina, que é o presidente da República, né? A pergunta que eu mais escutei agora na última hora, depois que essa carta foi divulgada, falei com várias figuras interessantes, importantes no país, e a grande pergunta é o seguinte: será que o presidente vai fechar a boca? Será que ele vai quanto tempo vai levar até que ele estrague tudo, né? Chute o balde novamente? Não se sabe. Pode ser que ele chute o balde já na live de mais tarde, né? Hoje é dia de live, hoje é quinta-feira. É verdade. Tem bom, live hoje, expectativa total. É bom Vamos não ver se é o esquecer mesmo isso. Jair Bolsonaro da carta ou da live, né? Tem live aí hoje, amanhã é sexta-feira. Sextas-feiras são sempre marcadas por crises aqui no Brasil, no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou até com isso. Sexta-feira era dia de tranquilidade. pasmaceira, né? Não acontecia absolutamente nada. Com o Bolsonaro, doutor, por alguma razão, ele escolhe as sextas-feiras para produzir sempre notícias importantes e frequentemente decorrentes de crise. Bom, mas de qualquer maneira mostra aí o papel essencial, central do presidente Michel Temer. Como disse o Eduardo agora há pouco na Band News TV, o Brasil precisa mais de Michel Temer e menos alguém como ele, né, equilibrado, alguém como ele que é sensato. O presidente Michel Temer é alguém que não apenas tem inteligência política, mas ele tem sobretudo inteligência emocional. Quem lida com ele, quem lidou com ele na cobertura das atividades políticas aqui em Brasília sabe o que eu estou falando, né? O Michel Temer, por exemplo, eu dava uma cacetada nele na minha coluna, ele ligava. Ele ligava e dizia: olha isso aí. Mas ele sempre de maneira muito educada, sabe? Maneira muito educada. E eu disse: então, na época deputado, né? Então, deputado, eu vou publicar aqui a sua versão, ou a sua... Não precisa publicar, por favor, não publique, porque se você publicar, só vai alimentar essa história, não sei o quê. Ele é muito, muito tranquilo em relação a isso, né? Durante todo o período do governo dele, inclusive quando ele esteve ameaçado de impeachment, etc e tal, houve um dia que muitos colegas embarcaram essa coisa da internet, né? Um querendo furar o outro e tal. Muitos colegas importantes chegaram a publicar, a cravar mesmo, né, que ele ia renunciar. Não sei se vocês se lembram disso. Olha, às 16 horas o presidente convocou um pronunciamento, ele vai renunciar. Foi depois daquela divulgação daquele áudio lá da reunião, né? Mas assim, eu tinha, pelo que eu conheço do Temer, né, eu tinha absoluta segurança de que ele não ia renunciar. Mas de qualquer maneira eu dei uma conferida. Que ia renunciar coisa nenhuma. Ele estava botando para funcionar a chamada inteligência emocional dele e a inteligência política. Então, é alguém a quem o presidente Jair Bolsonaro recorre com frequência. Ele não é exatamente um partidário do bolsonarismo, muito pelo contrário, mas ele é muito reconhecido também pela forma cortês com que o seu sucessor o trata, né? O presidente Michel Temer, em várias entrevistas que nos concedeu, no jornal Gente, por exemplo, ele sempre destacou isso, né? Como o Bolsonaro tem sido, ou foi, mesmo sucedendo, sempre muito, muito elegante em relação a ele, né? Nunca o hostilizou, nunca teve aquela história: vou fazer uma devassa, não sei aonde, zero, não teve nada disso. Na crise do Líbano, aquela explosão lá na região portuária de Beirute, o presidente o distinguiu, o Michel Temer, por suas origens libanesas, como chefe da delegação de brasileiros, uma delegação oficial que levou a ajuda brasileira ao Líbano, às vítimas daquela explosão, etc. E é uma figura assim que o presidente recorre sempre, deveria recorrer mais, né? O presidente Jair Bolsonaro deveria dar mais atenção a aconselhamento de pessoas do quilate de Michel Temer. E foi exatamente isso que ele fez hoje, finalmente ele fez hoje. E a informação que eu tive que as alterações foram essas declarações essa declaração à nação, né? O presidente Jair Bolsonaro assinou embaixo quase integralmente, quase sem mexer no texto. Ele pouco alterou o texto. O texto tem ali a marca, como a Isabel Mega agora há pouco estava falando, tem aquela marca, tem expressões que são muito usadas que fazem parte da linguagem ali do ex-presidente. Enfim, isso talvez com essa mão estendida, né? É claro que representa um recuo. Os adversários dirão que o Bolsonaro amarelou.
Outros dirão que ele agiu como estadista, né? Os defensores dele dirão que ele agiu como estadista, estendendo a mão ali ao Poder Judiciário. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, mas em princípio era o que faltava. Talvez isso seja a coisa mais relevante que faltava para que Suas Excelências, tanto o presidente da República quanto os ministros da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, tenham juízo e se entendam e se respeitem e cada um no seu quadrado toquem a vida e deixem a população viver e a população brasileira procurar saída para os seus problemas mais graves e urgentes que estão aí pendentes de solução. Afinal, já são 2 dias discutindo a mesma coisa. Né, Cris? Só uma frase que eu acho que a cara do ex-presidente Michel Temer parece ter saído da boca dele. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente, a mãozinha, com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Um constitucionalista, né? A gente sabe bem que Michel Temer tem domínio completo do que está sendo dito aqui. E a última frase, a 10, o ponto 10, é Bolsonaro. Finalmente quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores, talvez isso não, e conduzo o destino do nosso Brasil. Esse conduzir o destino do Brasil é muito repetido pelo presidente Jair Bolsonaro quando ele faz discurso. Mas o extraordinário é do Temer. O extraordinário com certeza é do Temer. Eu acho que até esse texto aí, o Temer quando redigiu, quando minutou, ele fez também pensando nas expressões e na pregação do presidente. Eu achei o texto muito bom, muito positivo. Vamos esperar vamos ver no que é que isso vai dar. E daqui a pouco, eu não sei se está na hora, Cris, a gente precisa conversar sobre o pronunciamento de hoje, que eu acho que já perde um pouco ali da sua, como é que eu diria, da sua relevância, seu peso, né? Do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez uma declaração muito forte, eu acho até mais forte, menos raivosa, mas mais forte do que a do ministro Luiz Fux ontem. Repetiu basicamente o mesmo comportamento. E eu até já disse antes, e eu continuo achando que essa brigalhada desnecessária acabou produzindo um dos seus efeitos, das suas consequências mais nefastas, né? Foi exatamente essa, a de tirar do Poder Judiciário, de tirar o Poder Judiciário do sério. Né? O presidente da República, nessas declarações que fez no dia 7, chamou os ministros do Supremo para a briga no meio da rua e eles foram. Eles foram. Esse é que é o problema, né? Eu sou muito mais, como é que eu diria? Eu concordo muito mais com a atitude que foi sugerida, recomendada ontem pelo ministro aposentado Marco Aurélio, né, quando ele disse que a justiça tem que exercer as suas atribuições com temperança, com equilíbrio, com sensatez, com autocontenção, é uma expressão que ele usou, e com silêncio, né? A justiça tem que agir por meio da lei, no curso do processo. Se o presidente da República ofendeu qualquer dos ministros, ou quaisquer dos ministros, ele tem que ser devidamente processado, de acordo com o que prevê a legislação. Não tem que ser motivo de discurso político, como a gente tem visto aí. Esses discursos Agora que com essa carta à nação, isso muda um pouco de figura, porque pode ser que também o que se espera, né, que suas excelências no Poder Judiciário também façam ali, deem ali uma demonstração, né, de boa vontade em relação a isso, a essa iniciativa do presidente da República. Mas o que a gente viu ali foram magistrados que têm um dever da isenção, descendo ali, despindo-se da toga para dizer, olha, agora estamos definitivamente no palanque de oposição a Jair Bolsonaro. Talvez fosse esse o comportamento que o presidente da República, que é um político experiente em polêmicas, ele é um polemista nato, né? Ele talvez que pretendesse isso mesmo, pretendesse que a justiça fizesse o que fez, discursos políticos, né? Tomara que tudo isso, né, esse balaio de coisa ruim que tem acontecido no Brasil, seja apagado, né? Alguém pega isso aí, empacota e joga em alto mar para ver se a gente esquece e supera esse triste período, né? Um período em que todo mundo se comportou muito mal, a começar pelo presidente da República, ofendendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. O discurso é um discurso bem feito, mas assim, é um discurso talvez
para um presidente da Câmara, talvez para um líder partidário, mas para o presidente de um tribunal soou muito estranho, né? É muita gente que não gosta do Bolsonaro, adorou, né? Então, qualquer pessoa que esculhambe o Bolsonaro vai vai receber os aplausos de quem não gosta do Bolsonaro. Mas eu acho que é ruim para a justiça, né? Aquela justiça clássica, aquela justiça que é homenageada em todo o mundo democrático, né? Uma justiça que privilegia mais esses predicados, o da isenção, o do bom senso, da temperança, do que o conhecimento jurídico, né? Aliás, a história está repleta de casos de magistrados que não eram exatamente brilhantes do ponto de vista do conhecimento jurídico, mas eram sábios em suas decisões, né? Pessoas, inclusive, que eram simples. Lá hoje não tem mais isso, né? Mas lá atrás, séculos atrás, juízes eram escolhidos entre aquelas pessoas mais experientes, mais sensatas, né? Que havia na comunidade. E é exatamente essa falta de equilíbrio, de sensatez que a gente percebe nessa briga besta e sem sentido que tem sido travada entre os poderes. Eu espero que com essa carta aí, não é Cris? Que com essa carta aí, que essa carta seja o início aí de uma relação respeitosa entre os poderes. Tomara que aconteça. Sem dúvida. E daqui a pouquinho, na sequência, a gente traz os detalhes aqui da fala do Barroso e também justificativas do Arthur Lira, que também deu uma declaração polêmica agora à tarde sobre cumprimento de decisões. A gente traz daqui a pouquinho as explicações. Agora, Cris, Oi. Você sabe o que é isso aqui? O quê? Desculpa, peraí que eu vou abrir a câmera, peraí. Isso é uma jabuticaba. Coisas brasileiras. Jabuticaba. Coisas brasileiras, coisa brasileira. Muita gente que não conhece jabuticaba, né? E, inclusive, tem gente até que não sabe direito a origem da expressão, sei lá, justiça jabuticaba, que é o caso da justiça eleitoral, né? Porque só existe no Brasil. É isso aqui, ó. Aliás, é uma frutinha deliciosa e dá mais do que chuchu na serra. E tá na época agora. Agora tá as árvores estão todas floridas. Isso aqui veio do meu quintal. Maravilhoso. Olha que maravilha. Sensacional. Depois você bota no Sedex e manda pra gente, tá bom? Tá bom. 5h24.